E eu falo agora a respeito de carne bovina. E falo o seguinte: a China vai comprar muito mais carne bovina do Brasil. Mudei de carne de frango para carne bovina. Pode mudar aí na tela também, agora sim. Vamos falar agora desse assunto, porque a situação criada pela tanto de frango em relação à exportação, que não deve ser abalada por conta dessa questão, também do coronavírus, que os chineses apontaram, mas também a respeito da China precisar comprar muito mais carnes, é o assunto de agora, nessa entrevista de Lígia Pimentel, titular da Agrifato, para Walter Puga Júnior, entrevista que você acompanha agora. Lígia, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado mais uma vez. Vamos falar sobre o assunto do dia, né? Essa detecção aí de traços de vírus em asas de frango que foram exportadas pelo Brasil para a China e as exigências aí que a China faz para risco zero nas compras de carne do Brasil. Diga uma coisa, isso pode realmente afetar as nossas exportações? Olha, a gente tem esse problema aí, né? Eu acredito que isso seja mais negociação do que comprovação. A gente não recebeu que o vírus de fato foi isolado, essa informação comprovada. A OMS fala que ainda não conseguiu rastrear o vírus nas cargas de maneira oficial, né? Identificar e isolar o vírus. Então, assim, eu acho complicado, né? A gente sabe que os chineses são hábeis negociantes, né? Estão comprando com muito apetite. Eu acho que faz parte da negociação. Muito difícil a gente conseguir garantir que não haja circulação de vírus quando o vírus está pandêmico, né? Está no mundo todo. Então, mas eu acho, Puga, sinceramente, que isso não vai afetar as exportações como um todo, né? Eu acho que se houver algum problema, será pontual, né? Talvez uma ou outra unidade tendo suas exportações suspensas até o controle aí do problema internamente aqui, como a gente já viu acontecer em unidades abatedoras que viram aí os seus funcionários contaminados em massa, e depois a gente retoma essas exportações assim que o problema foi controlado, né? Afinal de contas, os chineses estão precisando, estão com estoque de proteínas baixo, estão precisando comprar também. Bom, há outros países também com o mesmo tipo de problema, não? Também, né? A gente viu outros países com esse tipo de problema. A gente viu isso acontecer no Paraguai, a gente viu isso acontecer no Uruguai também. Então, na Argentina. Então, não somos os únicos que estamos sofrendo com esse problema, né? Mas é uma maneira, certamente, de arrochar aí a negociação, né? Agora vamos falar dos nossos recordes, né, Lígia? Você acompanha desde junho, né, passo a passo, tudo que ocorre no mercado de carne bovina, principalmente. Né? Você acompanha bem de perto. Tivemos, então, o melhor julho da história na exportação de carne? Tivemos o melhor julho, o segundo maior resultado da história, né? Só atrás de outubro do ano passado. E isso vem totalmente em linha com o problema de estoque de proteínas animais que a China tem hoje, né, Puga? E que está causando um problema inflacionário. A inflação de alimentos lá já chegou a ultrapassar 15% ao mês, né? Depois do Covid deu uma arrefecida, né? Perdeu um pouquinho de força por conta da crise econômica decorrente do lockdown, mas a gente sabe que está bem acelerada a inflação de alimentos. Por isso, a gente acredita que vai continuar essa demanda bastante firme nos próximos meses. Nós temos uma oportunidade muito interessante, né, de vender para esse mercado, de escoar uma boa parte da nossa produção e de crescer em termos de exportação, né? Lígia, o diplomata chinês que atua em Brasília disse que a demanda chinesa por carne bovina deverá dobrar em 7 anos. Ou seja, a perspectiva é de que nós tenhamos aí um mercado aberto para o Brasil lá na China? Com certeza, Pulga. Talvez aí o período, o prazo e o volume possam mudar aqui em relação às nossas projeções, mas com certeza essa demanda ela vai se ampliar, né? A gente sabe que a China está sofrendo muito com os efeitos da peste suína africana, dizimando aí, que está dizimando ainda o rebanho suíno, né, chinês. Rebanho suíno chinês em 2017 equivalia a 50% do rebanho suíno mundial. Ou seja, é muito relevante esse problema que eles têm. O governo chinês tinha dado uma projeção
de ter resolvido o problema e retomado aí os níveis iniciais do rebanho até 2021. Obviamente, isso não vai acontecer, foi uma super projeção aí, bem além da capacidade, né, de retomada desse mercado. Além disso, há o problema de que o surto continua, né, as recentes enchentes lá na China potencializaram a transmissão do vírus, que continua assolando aí, acometendo todo o rebanho. Então, eles vão continuar precisando originar outras proteínas fora, né? Apesar de a carne suína, ela é a mais consumida lá, nós estamos exportando muita carne suína para lá também, mas as outras proteínas também vão na mesma esteira, né? Na falta de suíno, a gente vai consumir outras coisas. E aí entra a carne bovina. E a carne bovina, ela é a mais difícil de se produzir dentro de casa, né? Você precisa de aptidão para produzir carne bovina. É uma atividade plurianual, né? Você precisa de conhecimento e tradição. E é uma coisa que os chineses não têm. Então, eles vão buscar com certeza isso fora. E o Brasil aí sendo um grande parceiro, por uma questão de volume, uma questão de preço, né? Para oferecer. Tem outros parceiros comerciais potenciais também, mas o Brasil entra como um parceiro muito importante, pivô aí, para garantir esse abastecimento. Agora vamos falar aqui como está a situação para o pecuarista. Os preços para o boi sobem, mas os custos também sobem, não? Esses preços continuarão em alta, Lígia? Os custos de produção, eles não estão dando folga, né, Pulga? A gente vê o preço do boi em patamares nunca antes vistos, né? Mas, com certeza, a gente tem também um leão para matar todo dia. Nós temos, por exemplo, o milho agora explodindo, a reposição subindo acima do preço do boi gordo. Então, tudo isso dificultando aí, não dando folga para o pecuarista descansar, né? Essa pressão, ela deve continuar. A gente tem aí hoje um agricultor, por exemplo, bem capitalizado, né? Fazendo vendas antecipadas da sua safra, o dólar pressionando também os insumos de maneira consistente. Isso eu acho que não vai parar por enquanto. Não vai dar muita folga por enquanto. No caso da reposição, Pulga, a gente tem aí o efeito tanto do ciclo pecuário na fase de alta, que encarece a reposição, e a gente tem também as consequências, né, do abate acelerado de novilhas nas temporadas anteriores. Essas novilhas foram abatidas, elas nunca produzirão bezerros e a gente sente falta desse animal, né? E aí isso é refletido no valor do bezerro hoje, né? O valor do bezerro que deve continuar acelerado pelo menos ainda até o ano que vem, e o boi gordo também acelerado na esteira, mas de uma maneira mais esticada para o bezerro. Custo de produção em alta, preço do boi em alta, nós temos perspectivas boas de exportação. Agora, a rentabilidade, Lígia, rentabilidade é melhor ou ela piorou? Olha, a rentabilidade ela está relativamente interessante. Ela não é das maiores da história, mas ela está em um patamar interessante, sim. Obviamente, Pulga, a rentabilidade aqui, ela tem diversas nuances. A gente tem um Brasil de dimensões continentais, diferentes contextos regionais para a produção pecuária, né? Totalmente diferente, por exemplo, do Sul em relação ao Centro-Oeste, mas o que a gente tem na média, né, para a pecuária de alta tecnologia aplicada, é uma rentabilidade média histórica um pouquinho acima dessa, uma rentabilidade atual um pouquinho acima da média histórica. Não estamos nos piores momentos e é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem recorde de share exportado, ou seja, em relação a tudo que a gente produz, nós estamos mandando para fora 27%. Nós só tínhamos alcançado uma marca parecida de 25% entre 2005 e 2006, que foi um dos piores momentos para a pecuária brasileira. Na história, a rentabilidade estava nos piores níveis, né, naquele período. E exatamente por esse motivo, havia uma liquidação do rebanho, né? O pessoal abatia para vender a carne porque não tinha interesse mais em continuar com a atividade, né? E as exportações explodiram pelo baixo preço e pela alta oferta. Hoje o que a gente tem é o contrário, nós temos uma situação muito mais equilibrada, exportações consistentes, sólidas, sustentadas por uma pecuária que está desenvolvendo aí e que está em um momento relativamente bom, né? Mas o bom significa dentro do contexto atual, de mais tecnologia e, consequentemente, mais exigência. Então, a gestão, ela é uma exigência, a boa gestão, ela é uma exigência para que a gente consiga haver aí
bons resultados, né, dentro de um cenário complicado de custos e de necessidade de eficiência. Bom, eu agradeço a entrevista de Lígia Pimentel. Durante as próximas semanas, próximos meses, você terá conosco Lígia Pimentel, sempre comentando, dando uma direção aí, notadamente para o caminho da pecuária bovina de corte. Agradeço mais uma vez sua participação, Lígia. Que recado você deixa para o pecuarista neste período agora? Mais do que nunca, Puga, mais do que nunca, a hora de conhecer a propriedade por dentro, no detalhe, nos números, para tomar decisões racionais e não emocionais, porque o mercado está muito volátil, tem muita incerteza, muitos eventos políticos, eventos sanitários, né? Então a incerteza é muito grande, não dá mais para bobear. Ou a gente se transforma em empresário rural, né? Ou a gente vai ter que abrir espaço aí para outras atividades. Então acho que essa é a grande lição.